saciar, Espírito de Deus. Eu quero pedir que você fique de pé por mais um instante, só antes da gente sentar. E eu queria pedir que nós pudéssemos segurar nesse refrão, meus irmãos. E queridos, eu queria dizer para você que Deus, Ele tem algo muito especial para cada um de vocês. Não foi à toa que Ele trouxe você para cá. Não foi à toa que Ele moveu o seu coração para estar aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns dos que estão aqui. E como foi bom ver que aquilo que Deus prometeu que faria, Ele fez. Graças a Deus. E eu queria convidar você agora, nós já rezamos, mas eu queria dar agora um motivo para você rezar agora, cantando essa canção. Nós já estamos caminhando para o final do nosso acampamento Revolução Jesus. Só que não é o final, é só o começo. É só o começo. Aos meus queridos de Resende, é só o começo. Deus tem muito. E quando você voltar para casa, quando você voltar para o Rio de Janeiro, vai ser só o começo de um tempo novo. Amém? Amém. Por isso, ergue a tua mão direita lá no alto. Se você ergueu as duas, melhor ainda. Ergue a tua mão direita, ergue a tua mão esquerda lá no alto. E canta isso, que a tua alma tem sede dessa novidade de Deus para você. Dessa novidade de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua vocação, para a tua história, para o teu grupo de jovens, para o teu movimento, para a tua paróquia, para as realidades que você está inserido. Deus tem um tempo novo, porque a revolução que Jesus fez em você, ela não pode parar em você, ela precisa continuar, porque revolução é um movimento de Deus. Não é uma revolução estática, não é uma revolução parada, mas é uma revolução que nos leva ao outro, é uma revolução que gera em nós uma vocação, um chamado para também ser canal de revolução na vida das outras pessoas. Por isso, com a tua mão lá no alto, com a tua mão lá no alto, proclama isso. A minha alma tem sede, Jesus. A minha alma tem sede, Espírito Santo. E eu quero ser transformado. Eu quero ser transbordado. Canta, vai. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede, sede, sede. Vem me saciar. Espírito de Deus, minha alma tem sede, minha alma tem sede, 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 minha alma tem sede, 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 vem me saciar, Espírito de Deus. Proclama, tu és minha esperança. Proclama isso, vai, Tu és minha esperança. Sem ti eu não sou nada. Sou fraco e dependo de ti. Tu és minha esperança, vai. Tu és minha esperança. Sem ti eu não sou nada.
alma tem sede, sede. Minha alma tem sede, sede, sede. Vem me saciar, Espírito de Deus. Com a tua mão direita lá no alto. Com a tua mão direita lá no alto, proclame isso. Senhor Jesus, eu quero continuar ser revolucionário, ser revolucionado pela tua graça, pela tua bênção e pela intercessão da Virgem Maria. Pode se sentar. Obrigado, irmãos. Queridos, a minha pregação aqui com vocês, ela tem por tema uma revolução movida pelo Espírito Santo. Essa palavra movida, ela tem um fundamento muito concreto para ajudar a definir o que é uma revolução. Mas uma revolução, Jesus. Nós somos conduzidos nesses dias e tivemos muitas orientações. O Padre Demétrio trouxe um esclarecimento muito bom do que é uma revolução aos olhos da Igreja Católica. Não é uma revolução do mundo, não é uma revolução aos moldes dos revolucionários deste mundo que passaram pela história, mas é a revolução de alguém, de uma pessoa que por obra de Deus se fez carne e habitou entre nós. É uma revolução Jesus. E antes de nós entrarmos neste tema, de que a revolução ela é movida pelo Espírito, eu preciso que você entenda mais uma vez o que é a revolução Jesus. Eu quero convidar vocês a virem comigo para essa gota. Essa gota representa o sangue de Jesus. E dentro dela, nós temos o R do revolução. Esse logo, se podemos assim dizer, essa marca, ela traduz o que é a revolução Jesus. O que é a revolução de alguém que foi enviado por Deus para ser para nós uma grande transformação. E eu quero convidar você a tomar a sua palavra no livro do profeta Isaías. Toma a sua palavra no livro do profeta Isaías. Eu vou agora me encaminhar ali para a palavra, porque eu quero ler para você. Tome comigo Isaías no capítulo 53. Nós vamos começar a ler o versículo 4. Enquanto você toma a sua palavra, eu quero introduzir você no contexto dessa palavra. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é permeado do povo de Deus, que foi liberto do Egito, da escravidão no Egito. E esse povo, ele começa a caminhar no deserto. Vocês se lembram, né? O mar se abriu, o povo passou. E eles passam 40 anos no deserto. Vocês já lembram desses textos bíblicos? O Antigo Testamento ele vai ser todo permeado pela libertação do povo de Deus. Mas não somente a libertação do povo de Deus, mas também todas as vezes que foi necessário para que o povo de Deus caminhasse na vontade de Deus, para que o povo de Deus, toda vez que ele se desviou do caminho de Deus, Deus levanta um profeta, para que esse profeta
traga o povo de volta para o centro da vontade dele. No Antigo Testamento, era assim que se manifestava a revolução que Deus queria fazer no seu povo, que estava preso lá no Egito e que passou 40 anos caminhando no deserto. Só que quando o povo chega na terra prometida, quando eles chegam na terra prometida, é muito difícil permanecer. E aqui eu já começo a trazer pontos da nossa partilha de hoje. É muito difícil permanecer. Eu vou dizer para você, não é difícil a transformação de Deus alcançar a sua vida, não é difícil. Porque Deus ele vai vir com todas as iniciativas. Deus ele vai vir com todo o auxílio do céu, da milícia celeste, da Virgem Maria, dos anjos, dos santos, para agir na sua vida. Não precisa de muito, só precisa da sua abertura. Porém, mais difícil do que dar o primeiro passo num movimento de conversão é permanecer na graça de Deus. É permanecer. É por isso que quando nós falamos de revolução Jesus, não é uma revolução estática, não é uma revolução que acontece no seu encontro pessoal com Jesus e nunca mais acontece. Ela precisa ser uma renovação, ela precisa ser uma transformação que vai revolucionar você até o último dia da sua vida. Por isso que a palavra movimento, ela tem muita definição no que diz respeito à revolução Jesus. Porque precisa ser um movimento diário. Eu preciso ser revolucionado agora. Eu preciso ser revolucionado daqui 5 minutos. Eu preciso ser revolucionado amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até Jesus voltar ou eu ir ao encontro dele. Esse povo que se perdia da graça de Deus, eles já haviam entrado na terra prometida. Só que esse povo ele começa a ser tão cabeça dura, a se perder tanto pelo caminho, que precisa ser levantado os profetas. Aí se levanta Jeremias, aí se levanta Isaías, que é o que nós vamos ler agora. E quando levanta o profeta Isaías, sabe qual é a condição do povo? Eles tinham sido deportados para a Babilônia. Raciocina comigo, eu estou preparando com vocês a partilha, tá? Eu não entrei ainda no tema central da nossa pregação. O povo que era cativo, que era preso lá no Egito, eles são libertos, eles entram na terra prometida, e Deus prometeu que essa terra seria maravilhosa, que tudo teria para eles lá, e de fato tinha. Porém, eles ainda continuam cabeça dura, eles ainda continuam se perdendo, eles ainda continuam querendo procurar outros deuses, além do Deus vivo de Israel. Só que Deus não queria que eles se perdessem. E toda vez que eles se perdiam, se levantava um profeta. Eles foram deportados. O que é a palavra deportar? Eles foram expulsos da terra prometida e voltaram a ser presos na Babilônia. Eles voltam à condição de escravos, de presos. Perderam a terra prometida. Nesse contexto, todo o livro de Isaías, você vai perceber que é o profeta querendo trazer sentido para ressuscitar aquele povo, para relembrar a revolução que Deus havia feito neles, quando os encorajou a atravessar o Mar Vermelho, quando os encorajou a passar os 40 anos no deserto. Deus estava através dos profetas relembrando eles: ei, vocês já foram revolucionados um dia, só que vocês pararam no processo. Vocês pararam no processo. E aí, nesse contexto, Isaías entra em cena. E agora vem Isaías 53, versículo 4.
Vamos lá. Aqui é uma profecia messiânica. O que significa isso? Isaías, no Antigo Testamento, ele já começa a dar sinais de que um dia viria o Filho de Deus, e que ele seria o grande sinal da revolução que Deus quer fazer na vida do seu povo. Vamos lá, você vai começar a identificar esse Messias aqui. Versículo 4, o profeta vai dizer: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Pula comigo para o versículo 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Preciso lembrar você, aqui é Antigo Testamento, ok? Jesus nem existia ainda, a Virgem Maria nem existia ainda, e os profetas já se mencionavam que um dia viria aquele que iria revolucionar toda a face da terra. Continuo, vamos lá. Versículo 6, o Senhor fez recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Versículo 7, foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Pula comigo para o versículo 11, após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si nossas iniquidades. Versículo 12, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados dos muitos homens e intercedendo pelos culpados. Aqui Isaías já estava falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu, sim ou não? Amém. Tudo isso para introduzir que a revolução Jesus é a ação extraordinária, é a ação sobrenatural, é a ação extravagante do amor de Deus por nós. E aqui, queridos, eu não estou falando de um amor romântico, eu não estou falando de um amor sentimentalista, eu não estou falando de um amor de novela, de série, eu estou falando de um amor que deu a vida, eu estou falando de um amor concreto, eu estou falando de um amor que não romantizou a sua entrega, mas de um amor que foi capaz, e se fosse preciso, ele faria tudo de novo, que se colocou como culpado no lugar de cada um de nós. Isso é revolução Jesus. Só que, queridos, é importante que a gente saiba, a ação desse amor que é o próprio Cristo, ela gera em nós transformação, ela gera em nós uma palavra no grego que se chama metanoia. A tradução dessa palavra se diz mudança de mentalidade. Ela gera em nós conversão do nosso coração. E por consequência, revoluciona toda a nossa vida. E sabe qual é a finalidade de tudo isso? Sabe qual é a finalidade de tudo isso? Um dia, um senhorzinho de cabeça branca, inspirado por Deus, ele escreveu: que eu seja santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Você conhece essa música?
Conhece? Podemos cantar só esse trechinho? Podemos cantar, Amanda, só esse trechinho? Que eu seja santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Queridos, não existe revolução Jesus se não houver santidade na nossa vida. Se não houver transformação na nossa vida. Sabe por quê? Senão não faria sentido. Se não fosse para gerar santidade em nós, não teria sentido. Tudo precisa ter uma finalidade. E a finalidade da renovação, a finalidade da transformação, a finalidade da revolução Jesus, é que eu seja santo, santo, santo. E quando o Padre Jonas fala 3 vezes santo na música, ele está falando de plenitude. É por isso que quando nós vamos rezar o santo na missa, santo, 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 Senhor Deus do universo, não é assim? O Padre Jonas, na inspiração, ele teve essa moção, de que a santidade que Deus quer de nós é uma santidade plena, não é uma santidade pela metade, mas é que eu seja santo, 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 e que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. E Ele logo virá. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará, Ele não tardará. Que eu seja santo, seja santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Você pode cantar junto comigo? Você pode cantar junto comigo? Vai, vamos juntos. O Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Eu quero dizer para vocês que logo no início, quando os irmãos estavam rezando por mim, eu senti muito forte a presença do Padre Jonas aqui conosco. E é um privilégio estar aqui nesse palco que o Padre Jonas pregou tantas vezes. E eu quero dizer para você que ele entendeu que ele precisava ser revolucionado a cada minuto. Eu tive a graça de Deus de morar com o Padre durante 8 meses na pandemia. E nesse tempo que eu morei com o Padre, eu pude constatar o quanto ele buscava ser revolucionado por Jesus todos os momentos. O Padre era um homem da capela, gente. O Padre era um homem do estudo bíblico. O Padre era um homem eucarístico. O Padre Jonas, ele era um homem de Pentecostes. Eu me lembro que quando chegava 2 de novembro, e eu tive a oportunidade de estar lá na casa dele nesse 2 de novembro, ele celebrava o 2 de novembro como se fosse o aniversário dele, porque o 2 de novembro foi a data que ele foi batizado no Espírito Santo. Ele acordava e logo pela manhã, ele chegava no sentinela e falava assim: bom dia, você sabe que dia que é hoje? Hoje é 2 de novembro. Se você perguntar para qualquer sentinela, eles vão te falar isso. Ele celebrava o 2 de novembro e fazia questão de ter bolo, tá? Bolo e Coca-Cola, porque ele amava Coca-Cola gelada e tinha que pôr gelo, tá?
amava bolo e Coca-Cola. Dava uma garfada no bolo, mandava para dentro e um gole na Coca-Cola. Esse é o Padre Jonas. Queridos, aqui eu quis introduzir você, para que você pudesse entender o que é a revolução, para que a gente possa entrar agora no tema da nossa pregação, que é uma revolução movida pelo Espírito Santo. Se no Antigo Testamento, Deus se servia dos profetas, para que eles pudessem ser a mão, a voz, que tirava o povo do erro, e trazia o povo de volta para os caminhos de Deus, aqui sabe o que acontece? Nós que somos o Novo Testamento, nós que somos o Novo Testamento, nós que somos o Evangelho, nós que somos chamados a ser o ato dos apóstolos, Deus, Ele chega, olha para a humanidade, manda Jesus começa a revolucionar aquele povo, só que chega um momento que a revolução, Jesus precisava chegar ao seu extremo, a sua extravagância, e Ele se dá por inteiro numa cruz, para mostrar que Ele está disposto a tudo, para revolucionar a minha vida e a tua. Ele morre por nós, a revolução é chancelada pelo sangue do Cordeiro, e aí sabe o que acontece? Ele diz uma promessa, eu vou para junto do Pai, e é necessário que eu vá, porém, eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele será o Paráclito. Paráclito significa advogado, aquele que vai ajudar você, é aquele que será a tua força, aquele que será a ação de Deus para manter você em movimento, nessa revolução que Ele quer fazer em nós. E aí, queridos, nós que somos o Novo Testamento, nós que somos a continuação dos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos termina no capítulo 28, você somos chamados a ser o capítulo 29, 30, 31, 32, que talvez ninguém vai ler, mas que vai estar escrito no livro do céu, a renovação que você permitiu que acontecesse em você, e que alcançou outras pessoas. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Pedro, agora eu já estou falando da ação do Espírito Santo, que nos movimenta para permanecer na revolução. Pedro, você vai se lembrar, ele era um cara muito impetuoso, ele era um cara que falava besteira no sentido de chegar e Jesus falar para ele, essas palavras, elas não são de Deus, afasta de mim, Satanás. Mas esse Pedro, depois que ele viveu a experiência de Pentecostes, ali ele se transformou, ali ele foi verdadeiramente chancelado na revolução que Jesus fez na vida dele, e ali ele se transformou na pedra na qual nosso Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Queridos, eu gosto muito de Paulo, e Paulo foi outro exemplo, de alguém que foi totalmente revolucionado, pela ação de Deus, e chancelado pela ação do Espírito Santo. A revolução é Jesus, mas quem nos mantém nela é o Espírito Santo. Quando Paulo ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele é direcionado a procurar Ananias. Fábio Lira nos falou bem isso ontem. E quando ele se encontra com Ananias, Ananias impõe as mãos sobre a cabeça dele, pede o Espírito Santo.
A palavra vai dizer que Paulo até então estava cego, abre os olhos, e aqui tem um entendimento espiritual sobre isso. O abrir dos olhos para ter uma visão espiritual diante das realidades desse mundo. Um revolucionário de Jesus não pode olhar as realidades desse mundo com os olhos carnais, mas eu preciso olhar as realidades desse mundo com os olhos espirituais. Porque senão, querido, nós vamos nos transformar em católicos mimimi. Você sabe o que significa isso? Um bando de católico frouxo. Um bando de católico. Eu queria falar um palavrão, mas não vou dizer. Porque eu estou buscando ser revolucionado todos os dias. Mas nós precisamos ter esse olhar espiritual, principalmente para que, quando vier os tempos difíceis, quando vier as realidades difíceis, eu e você, nós saberemos ler os fatos numa ótica espiritual e saber que até em meio às tempestades, existe a mão de Jesus que está revolucionando a nossa vida. Até no meio das lutas, das tribulações, dos tempos difíceis, das perseguições, é uma permissão de Deus para que a minha vida seja revolucionada. Foi assim com os santos. Meu amigo Carlo Acutis, que entrou na minha vida sem pedir licença, entrou com os 2 pés e tem permanecido. Vocês já pararam para perceber por que um menino de 15 anos, com uma vida toda certinha, tudo bonitinho, vem uma leucemia fatal na vida dele, que o leva embora em dias? Vocês já pararam para perguntar, mas por que Deus? Olha o quanto que Ele está revolucionando toda uma geração, e como Deus se serviu de uma eminente tragédia para gerar revolução, Jesus. Olha quantos jovens estão se voltando para Deus, olha quantos jovens estão se voltando para Jesus, para a igreja católica, por causa de um testemunho de um jovem de 15 anos, que foi ceifado dessa terra por causa de um câncer. Loucura para nossa compreensão humana, mas sabedoria na visão espiritual. Quando eu e você somos revolucionados, e a ação do Espírito Santo nos mantém em movimento nessa revolução, nós vamos adquirindo essa visão. E queridos, não é que Deus está nos deixando tapados para as realidades do mundo, não é que Deus está nos deixando espiritualoides. Agora eu começo a espiritualizar tudo. Ai meu Deus do céu, isso aqui é do encardido. Ai meu Deus do céu, não é isso. Eu estou querendo dizer que Deus está dando para você uma visão espiritual de enxergar a ação de Deus. Eu partilhava com uma pessoa ontem, querido, você vai ter que caminhar sem ver o chão, você vai ter que pôr o pé sem ver o chão, e Deus vai pôr o chão na hora que você colocar o pé. Isso é fé, e isso é caminhar no espiritual, isso é movimentar-se na revolução Jesus, que nós somos chamados a ser para o outro também. E eu vou dizer para você, a revolução Jesus, ela vai nos transformando a tal ponto, que a ação do Espírito Santo vai nos moldando, vai nos formando, ela vai nos dando uma nova forma, ela vai nos dando um movimento tão bonito, que nós vamos passando a ser a revolução Jesus. E é por isso que aqui eu quero fazer ecoar um grito, que um dia o meu pai fundador, lá no centro de evangelização, ele entrou naquele palco, no meio da pregação do Adriano Gonçalves, e ele, naquele momento, ele estava todo debilitado pela doença, pela enfermidade, ele estava até fraquinho. Se você encontrar esse vídeo no YouTube, você vai ver. Ele falava:
Eu sou Revolução Jesus. Eu sou a revolução que Jesus está fazendo em mim a cada instante. E se eu sou chamado a ser para o outro. Você entende que Revolução Jesus está totalmente relacionada com a sua vocação? Ela está totalmente relacionada ao chamado que Deus tem para você. Ela está totalmente relacionada com a missão que Deus quer de você, onde você estiver. Seja por meio de uma banda, seja por meio do trabalho com os jovens, seja por meio revolucionando lá em Resende, seja por meio de uma ação de Deus que você não entendeu, e a gente vai trocar ideia ainda. Tudo isso aconteceu nesses dias aqui, tá? Isso que eu estou falando aqui, tá bom, gente? Paulo, quando ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, sabe o que ele está dizendo? Eu sou Revolução Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas é a revolução que ele fez em mim, que vive em mim. Você está entendendo? Eu vou ser ousado em dizer que se Paulo estivesse aqui agora, talvez esse versículo seria escrito diferente. Se Paulo estivesse aqui agora e ele fosse um Canção Nova, ou se ele fosse alguém que está aqui como vocês estão, talvez ele não falaria, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele falaria, eu sou Revolução Jesus. Eu sou Revolução Jesus. Por isso eu queria convidar você a repetir comigo. Padre Jonas fez isso naquela ocasião. Eu quero convidar você a ficar de pé por um instante, coisa rápida, fica de pé. E eu quero convidar você a assumir que você é, pela ação do Espírito, a Revolução Jesus, por onde você estiver. Por onde você estiver. Por isso, bata no teu peito. Isso. Eu falo e você fala em seguida, ok? Eu sou Revolução Jesus. Pode ser mais forte. Eu sou Revolução Jesus. Agora você vai erguer a sua mão e você vai fazer esse sinal. Esse sinal é profético para nós. Esse sinal é profético para nós. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em movimento para que eu seja Revolução Jesus, por onde eu passar. Eu falo e você repete com muita força, ok? Galera de Resende, agora é a hora, hein? Quero ver. Vamos lá? Eu sou Revolução Jesus. Você entendeu? Se você entendeu, você vai fazer muito mais forte agora, beleza? Pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou Revolução Jesus. Você entendeu? Queridos, você precisa saber. Pode ficar de pé, que nós vamos agora começar a rezar. Começar a botar em prática aquilo que nós vamos ter que fazer todos os dias. Porque para você ser Revolução Jesus, você vai precisar rezar. Para você se manter na Revolução Jesus, você vai precisar ser íntimo de Deus. Para você se manter na Revolução Jesus, você vai precisar ser íntimo da Virgem Maria. Para você se manter na Revolução Jesus, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. Natane, pega para mim aí os negócios. Queridos, o Espírito Santo é Ele quem vai ser para nós. Eu gosto muito dessa analogia, e eu queria muito que você entendesse essa analogia que eu vou fazer com você. Todo mundo já viu um GPS? Todo mundo já viu um GPS?
Uma salva de palmas para minha esposa. Eu fui revolucionado e Deus me deu um presentão. Olha só. O GPS. A finalidade do GPS é fazer o quê? Nos levar a um destino, correto? O GPS só vai conseguir traçar uma rota se eu colocar onde eu quero chegar. Não é assim que ele funciona? Sim ou não? Se eu não colocar onde eu quero chegar, o GPS vai conseguir traçar a rota? Onde eu quero chegar? Onde a revolução Jesus quer me levar? Para o céu. A revolução Jesus quer que eu seja santo, 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 e que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo... Vocês entenderam tudo? Vocês são maravilhosos. Se o meu destino é o céu, e o meu GPS está com a rota configurada para o céu, queridos, o que acontece quando eu desvio da rota? Eu fiz uma curva, entrei numa rua errada, o que o GPS faz? Recalcula a rota. O Espírito Santo, Ele é na nossa vida esse GPS, que toda vez que eu me perder no caminho, porque Ele sabe onde eu quero chegar, Ele vai recalcular a minha rota e me colocar de novo nos trilhos. Assim foi no Antigo Testamento com os profetas, assim é no Novo Testamento conosco. A ação do Espírito que recalcula a nossa rota todas as vezes que nós nos perdemos no caminho. Você entendeu? É por isso que você vai ter que ser íntimo do Espírito Santo. Porque se você não for íntimo do Espírito Santo, você não vai ter esse GPS que irá recalcular a sua rota todas as vezes que você se perder. Vocês me entenderam? E a Igreja Católica, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, que ela nos dá, além de todas as promessas de Jesus, ela nos dá os sacramentos, ela nos dá a Santa Missa, o ápice da nossa fé, Jesus Eucarístico. Ela nos dá a confissão. E gente, eu preciso dizer para você, nós já estamos com o tempo correndo demais, mas vai dar tudo certo. Eu preciso dizer para você, ontem, no intervalo do show do Amor e Adoração para o Missionário Shalom, eu olhei para Natane, nós estávamos ali, eu visualizei um padre no meio do povo, ele estava de batina, e foi fácil identificá-lo. E eu falei para Natane, me deu uma vontade louca de confessar. Eu desci, será que ele vai me atender no meio de um show? Será que eu vou ser inconveniente de pedir confissão no meio de um show? Será que ele vai dar uma porrada e falou assim, pô, se liga cara, você está no meio do show, vou te confessar aqui. Eu cheguei nele, eu falei, todo com medo, padre, sua bênção. Padre, me desculpa, mas eu preciso confessar, o senhor podia me confessar? Sabe o que ele fez? Ele botou a mão no bolso, puxou uma estola roxa, e falou assim, vamos, eu sou padre para isso. Dá uma salva de palmas para a Igreja Católica, nós somos católicos queridos. Sabe o que ele fez? Ele me levou lá no fundo, e eu falei, padre, aqui está cheio de gente, se eles me verem o senhor confessando, pode ser que eles vão fazer uma fila aqui, aí eu vou ter que confessar de novo, porque olha só o que eu fiz com o senhor. Filho, eu sou padre para isso. A gente sentou numa cadeira lá no fundo, onde está aquele pessoal ali, ó, mas não é onde eles estão ali, isso, ele sentou ali, me confessei, queridos, a hora que ele estendeu as mãos sobre mim, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, eu vos absolvo de seus pecados. Isso é revolução, Jesus. Isso é o GPS do Espírito te trazendo de volta para o caminho certo. Foi o Espírito Santo que soprou no meu coração ali o desejo de confessar.
E talvez o Espírito Santo esteja soprando no seu coração aí. Procura um padre, se confessa. E o padre, no ato da confissão, ele é o próprio Cristo. Então eu quero dizer para você, ontem à noite eu estive com Jesus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Isso é revolução Jesus. Só que, queridos, eu quero fazer algo com vocês aqui para vocês entenderem. Eu quero pedir que a diretora foque bem com a câmera aqui no que eu vou mostrar, para que o pessoal de casa possa entender. Queridos, porque vai ser necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. A revolução Jesus é o movimento do Espírito que nos mantém nela, para que a gente não se afaste. É o GPS que recalcula a nossa rota quando nós desviarmos do caminho. Se você estiver vazio, facilmente quando vier as tribulações, você vai se perder da revolução Jesus que você está se transformando. E quando vier o fogo da provação, você será, foca aqui, diretora, você será facilmente consumido, dilacerado pelo fogo da provação. Mas, queridos, quando você começa a ter relacionamento com Deus, e Deus vai te enchendo do Espírito Santo, Deus vai te enchendo do Espírito Santo, Deus vai levando você a uma experiência de batismo no Espírito, Deus vai levando você a ser transformado no Espírito Santo, e você vai se enchendo dele, a ponto de você estar com ele dentro de você, e você vai poder saciar a sede dos outros. Mas também, o fogo da provação não irá te consumir, porque o Espírito está em você. O Espírito está em você, embaixo. E por ele estar em você, você não será consumido pelo fogo. Você entendeu? Porém, não basta somente ter o Espírito Santo, porque se você se decidiu a ser revolução Jesus, se você não estiver cheio, o fogo da provação, as armadilhas do demônio, que é astuto, ele pode te pegar por outro lado, e você pode ser consumido, porque você não está repleto do Espírito. Por isso se faz necessário, queridos, não ter somente o Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo. Porque pode vir o fogo de onde vier, de baixo, do lado, de cima, aonde ele vier, se você estiver cheio, ele não vai te consumir. E sabe o que eu quero dizer para você? Vai chegar uma hora que não basta você ser cheio, você vai ter que ser transbordante, para que a ação do Espírito apague o fogo da provação, e você seja revolucionado. Você está entendendo? Isso é revolução Jesus, queridos. É a ação do Espírito Santo que transborda em nós e gera revolução no outro. Por isso, profeticamente agora, eu queria convidar você a mais uma vez, não dizer por dizer. Esse vai ser o lema da nossa vida, ok? Vai ser o lema que vai nortear você durante este ano de 2026. Eu sou revolução Jesus. Você é revolução Jesus, onde você passar, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu grupo de jovens, onde você estiver, você é
Revolução Jesus. Sim ou não? Você quer ser Revolução Jesus? Você quer ser Revolução Jesus? Você quer que a partir de agora, olha a responsabilidade do que você vai estar assumindo. Você quer a partir de agora que Deus se utilize de você, para você ser instrumento, para você ser servo, para que a sua vocação floresça e ela chegue ao ponto de alcançar muitas e muitas pessoas. Você quer isso para você em 2026? Sim ou não? Então você quer ser Revolução Jesus. Por isso, a todos os pulmões, bem forte. Agora eu não vou contar até 3, vou falar e vou repetir não. Nós vamos falar juntos, porque nós somos um time só agora, combinado? Nós somos um time só agora, beleza? Você que está em casa, vamos junto, porque você também é Revolução Jesus. Eu vou contar 3, no já, a todos os pulmões, para que todo o sistema Canção Nova de Comunicação registre esse momento, e que ele seja uma atualização do dia que o Padre Jonas subiu naquele centro de evangelização, e ele bateu no peito gritando que ele era a Revolução Jesus. Nós estamos agora aqui neste palco onde o Padre Jonas pregou por muitas vezes, onde multidões passaram por aqui, onde multidões foram curadas, onde multidões foram restauradas, onde multidões de pessoas foram revolucionadas por Jesus. Vai ser um ato profético, ok? Vai ser um ato profético. Bruno, vai ser um ato profético. Ergue a tua mão. No já. Eu sou Revolução Jesus, beleza? Sistema Canção Nova de Comunicação, registre isso por favor. Jesus, escuta isso por favor. Espírito Santo, escuta isso por favor. Padre Jonas, escuta isso por favor. 1, 2, 3. Eu sou. Viva Jesus! Vocês entenderam, queridos, se vocês sabem que para ser revolução nós precisamos ser cheios do Espírito, já vamos começar agora então. Nós precisamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Por isso eu queria chamar para cá todo mundo. Nossa, Padre Renê, te amo. Eu queria chamar meus irmãos, todos aqui. Missionário Shalom, vem para cá também. Todo mundo, vem Messias, vem todo mundo. Nós vamos agora, gente, viver a experiência de sermos cheios do Espírito Santo. Ontem nós vivemos isso de uma maneira muito forte, mas como eu disse, a revolução precisa ser todos os dias. E eu queria convidar você, agora, a desejar profundamente a ação desse Espírito Santo. Nós vamos aqui estender as nossas mãos sobre você. Eu queria pedir que você pudesse colocar as suas mãos assim, ó. Isso, na posição daquele que vai receber. Você viu aqui a dinâmica do copo? É isso que vai acontecer conosco. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Padre Jonas entendeu que se ele não fosse cheio do Espírito Santo, ele não ia aguentar. E ele só permaneceu porque ele era cheio do Espírito Santo. E nós, meus irmãos de comunidade, missionário Shalom, só estão aqui porque o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado, porque senão nós não estaríamos, porque senão nós já teríamos nos perdido. Graças a Deus o Espírito Santo tem recalculado a nossa rota e nos colocado de volta nos trilhos da vontade de Deus. E é isso que nós desejamos para você agora, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja tão cheio do Espírito, que o fogo da provação, que o fogo das ciladas do demônio
não vai te consumir, porque o Espírito Santo de Deus está com você, e você bem viu ali, o fogo não consumia o copo cheio, mas o copo vazio facilmente era consumido. Você não vai ser só cheio, você precisa ser transbordante, porque ao transbordar, você vai sufocar o fogo da provação, e você vai fazer com que esse transbordamento alcance outras pessoas também. Por isso eu quero convidar você a desejar profundamente esse Espírito Santo agora. Nós vamos cantar uma canção para ela já nos inserir nesse momento. Eu queria pedir até que o Padre René pegasse o microfone também, para que nós vamos ministrar sobre vocês o Espírito Santo de Deus, para que você seja cheio, para que você seja transbordante desse Espírito Santo que vai te ajudar a permanecer na revolução Jesus na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Estenda a sua mão. Meus irmãos, ministre o Espírito Santo em forma de canção para nós, por favor. E queridos, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Se você conhece, pode cantar. fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Oh, Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor E alçar o livre voo dos filhos de Deus. dos filhos de Deus. O início, ó Espírito Santo, cante. Ó Espírito Santo, fonte de todo amor, Fonte de todo amor, vem me dar teu vigor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, todo poder. vem inunda meu ser, Vem inundar meu ser. e me refaz. Deseje isso. Deseje do fundo do teu Não coração. quero mais viver assim. Vai. Não me deixa trilhar na minha dor, Os sonhos nos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me faz sair de mim. e me leva a voar no teu E amor. me leva a voar em teu amor e alçar um livre voo. Queridos, ministério pode continuar tocando. Estenda a tua mão. Irmãos, vem para cá. Nós queremos impor as nossas mãos sobre vocês. Foi assim que aconteceu com Paulo. Foi assim que aconteceu com Timóteo. Foi assim que aconteceu com muitos. Foi assim que aconteceu com o Padre Jonas. Impuseram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E nós queremos agora pedir que eles sejam cheios do teu Espírito, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um deles. O Senhor sabe das lutas, dos desafios, das tribulações. O Senhor sabe, Jesus, o desejo deles
de ser revolução, Jesus, de ser essa revolução em movimento, de ser essa revolução na casa deles, na família deles, no lugar onde eles estiverem, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo agora, Jesus. Nós clamamos, nós Te pedimos a efusão do Teu Espírito Santo. Vem, ó Paráclito, vem, promessa do céu, vem, Espírito Santo. Oricanta lavara soriria lavara ladrie. Vem sobre nós. Oricanta lavara soririe. Vem sobre nós. Oricanta lavara soriria canta lavara rie. Oricanta lavara soriria lavara ladria lavara ladrie. Batiza-nos no Teu Espírito Santo, Jesus. Que sejamos cheios. Deseje. Oricanta. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos da Tua presença nesta hora. Nós necessitamos da Tua ação e do Teu poder. Por isso vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Neste domingo em que celebramos o batismo do Senhor, nós Te pedimos que também nós sejamos batizados neste Espírito, que também nós sejamos inundados por esta graça, por esta presença nesta hora. Jesus, eu quero Te pedir uma grande manifestação no nosso meio, de dons, de carismas, de ministérios, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, o fluir do Teu Espírito sobre nós nesta hora. Aquilo que estava travado nos nossos corações, aquilo que estava sepultado, enterrado dentro de nós, que venha à tona agora pela força do Teu Espírito, Senhor. E que o Senhor nos dê a graça de sermos alcançados, inundados pela Tua ação, inundados pelo Teu poder nesta hora. Vem, Espírito Santo de Deus, em socorro da nossa fraqueza. Nós não sabemos rezar como convém, nós não sabemos procurar nos lugares certos o que nós precisamos, e agora nós estamos no lugar certo, Senhor. Agora nós estamos na hora certa, nós estamos na Tua presença. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, solta a Tua voz no Espírito agora. Solta, jovem, em nome de Jesus, ora no Espírito agora. Solta a Tua voz, deixa fluir. Ele está em você, Ele está dentro de você. Deixa fluir a ação do Espírito nesta hora. Solta a Tua voz no Espírito, ora no Espírito, ora no Espírito.